da Semana Santa, a que começou na semana passada, na verdade, se conclui hoje. Nós tratamos e vimos muitas coisas. Os irmãos que acompanharam a leitura que o Toninho foi colocando no grupo, puderam desfrutar do processo sequencial, do processo que vai acontecendo normalmente ao longo de toda a semana. O dia de hoje é o ápice da Semana Santa. Na verdade, só um minutinho, então, eu estou dizendo que não está... Vou sair e vou entrar de novo. Ao vivo. Como é que faz? Pronto, vê se está agora. Como eu estava dizendo aos irmãos, nós tivemos de domingo passado até hoje a semana que aprendemos a chamar de Santa. Com um processo gradativo de acontecimentos históricos. Muita gente acompanhou a leitura que o Toninho colocou no grupo todos os dias. E a gente pôde desfrutar do significado, do valor e da importância que cada um desses dias tem para a história do cristianismo e para a humanidade toda. O ápice dessa semana é o dia de hoje. Não. O ápice da história de Cristo é o dia de hoje. Talvez mais. O ápice de todo o cristianismo é o dia de hoje. O ápice da história da humanidade é o dia de hoje. O dia da ressurreição. A manifestação do poder de Deus, dando um checkmate no problema criado lá no Éden, que contaminou toda a humanidade, que decaiu o homem e que causou um dano, pelo menos provisório ou temporal, ao que a gente pode chamar, e que eu tenho falado com os irmãos, os nossos encontros de terça-feira, e chamo de propósito eterno. Quando Deus cria o homem, e ele tem o propósito de tornar esse ser criado à sua semelhança. Lá no Éden acontece o que a gente chama de pecado original. O homem come de uma árvore que não podia comer, e ele se torna independente de Deus, dono do seu próprio nariz. O ser que Deus criou morre. A constituição, como Deus esperava, de um ser para ser parecido com ele, morre, e nasce um ser decaído, passa a existir um ser decaído, distante de Deus, e impossibilitado de se intimizar de Deus, de se aproximar de Deus. No dia de hoje, o dia da ressurreição, se manifesta o poder da vida sobre a morte. Aquilo que Deus disse no Éden a Adão: quando você comer desse fruto, você vai morrer. Foi resolvido no domingo, na plenitude de todos os tempos, na inauguração, melhor dizendo, da plenitude de todos os tempos. O tempo em que Cristo levanta e vence a morte. E melhor do que isso, ele estabelece e ele concede essa vitória a todos nós, a mim e a você. A ressurreição não foi de Jesus. A ressurreição não foi para Jesus. A ressurreição não foi por Jesus. Mas a ressurreição foi por mim e por você. Foi para mim e para você. Gente, não há nenhum sentido na ressurreição de Cristo se ela se limita a Jesus.
Deus não precisava dessa ressurreição para nada. Deus não tinha necessidade de mostrar seu poder ao homem. Deus não tinha necessidade de resolver nenhum dilema pessoal. Jesus não precisava ter vindo, e em vindo, ele poderia ter ressurgido e de lá mesmo ser assunto aos céus, tomar seu lugar, e acabou, mas a ressurreição foi publicada, foi manifestada, para que ela não terminasse, para que o ministério de Jesus não terminasse na cruz. A cruz é uma bênção, representa toda a base do nosso cristianismo. Mas veja, se tudo tivesse terminado na morte, se fosse a morte o fim, nós estaríamos fadados à desesperança. Nós, eu e você, nós não teríamos solução para a vida da gente. Mas há uma outra possibilidade de desesperança. É que a ressurreição de Cristo seja só uma história. É que a ressurreição seja só de Cristo. É que a ressurreição seja só do meu Senhor e do meu Mestre. Muita gente colocou fotos de Jerusalém, do único túmulo sobre a terra, onde não está escrito aqui jaz fulano de tal. Em todo túmulo está escrito o nome e dizendo que ali permanece morto aquele que era tão amado, era tão precioso. Os grandes líderes do mundo têm isso, e muita gente botou a foto daquela placa linda que a gente adora ler e repetir. He is not here. Ele não está aqui. Ele não está nesse lugar. Falando de Jesus, a morte não segurou, não prendeu, não pôde limitar ele ressuscitou. Mas se apenas ele tiver o acesso ao poder da ressurreição, eu quero pensar com você que isso se torna pequeno demais. Por favor, eu queria pedir que todo mundo que está assistindo tenha acesso à Bíblia, porque eu queria pedir que você realmente lesse comigo. É possível isso? Se for possível, não quero complicar nada. Só se for possível. Eu queria que você realmente lesse comigo. Porque o que eu quero chamar você essa noite, desafiar você, é que eu e você tenhamos agora acesso ao poder da ressurreição. Esse é o único sentido do Evangelho. Esse é o único sentido de estarmos juntos em um encontro como esse. Que o que houve com Cristo, o poder que levantou, e a gente vai ler isso junto, Jesus dentre os mortos, e o fez vencer o que se chama de morte, foi derramado sobre mim e sobre você. Existe uma morte instalada no homem, mesmo que ele esteja organicamente subsistindo. O homem não foi feito para subsistir organicamente. O que a gente aprendeu a chamar de vida não é vida. Não é a proposta de vida que Deus fez para o homem. A gente aprendeu a chamar morte de vida. Tem um monte de gente morte pensando que vive. Tem um monte de gente morta pensando viver. Tem um monte de casamento morto pensando ter vida. Tem um monte de gente emocionalmente morta, sem sentido nenhum de existir, porque nele não habita o poder da vida, mas habita o poder da morte. E não vem quando você faz alguma coisa errada, não é o que eu estou dizendo. Ele não vem, a gente acha que o homem hoje, tal qual Adão, nasce com vida e porque faz alguma coisa errada, passa a morrer. Mas não é verdade. O único que teve essa experiência foi Adão. O poder da morte nasce no homem. A partir de Adão, toda a humanidade nasce morta. Nasce sem vida. Existe sem vida. Sem plenitude de vida. Sem a tal da fonte que Jesus disse à mulher no poço de Jacó. Eu queria ler com você 1 João, primeiro o Evangelho de João, não é 1 João não. Primeiro o Evangelho de João, capítulo 20, é o texto mais básico desse dia, é o texto mais falado desse dia, eu imagino. Os evangelhos falam da ressurreição, mas João
se dedica mais a esse processo. A metade do Evangelho de João é dedicada ao sacrifício de Jesus. Então, talvez João se dedique com mais detalhe, né? Evangelho de João, capítulo 20, versículo 15 até o versículo 17. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Preste atenção, ela não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Jesus encontra Maria no ambiente de morte, mas não mais ligado à morte. Tendo vivido, tendo sido vivificado, tendo sido glorificado, tendo vencido a morte, ele encontra Maria. E ela não o reconhece. E ela não podia segurá-lo, mantê-lo com ela. Não podia manifestar sua afetividade. Ela estava sofrida, ela estava emocionalmente abalada, mas Jesus declara... Esse texto mostra para a gente algumas coisas. Primeiro, Jesus não era mais o mesmo Jesus. Ele era um Cristo diferente. Ele era um Jesus tão diferente que não foi reconhecido inicialmente por Maria. Ele era fisicamente diferente, ele era estruturalmente diferente, e ele era existencialmente diferente. O que ela vê, ela inicialmente não reconhece. Depois ela tenta tocar nele, ou talvez abraçá-lo. Eu imagino que a reação emocional de Maria foi abraçá-lo, e ele impede, dizendo: algumas coisas mudaram, Maria. O texto diz que ela não podia tocá-lo, mas eu queria pedir você que tentasse compreender algumas coisas. O Evangelho de João ele foi escrito para um segmento específico. O não tocar ali quer dizer algumas outras coisas que eu não quero gastar muito, me alongar em muito tempo nisso com você, mas o que, na verdade, Jesus queria dizer a Maria era: a gente não tem tempo, Maria, para investir em sentimentalismo nesse momento. Eu tenho algo para fazer. Eu sou totalmente diferente, existencialmente diferente, estruturalmente diferente. E eu estou vivendo a ressurreição, Maria. Não me segura, não me detém. Eu não posso, nesse momento, estar manifestando as mesmas coisas que eu fazia há pouco. O Jesus antes da ressurreição era um. O Jesus depois da ressurreição é outro. Ele agia de maneira diferente. Ele fazia coisas diferentes. O poder se manifestava de forma diferente. Eu quero que você pense comigo que a ressurreição muda as coisas. Se você me perguntar, Alexandre, exatamente o que você está falando que muda? Eu acho que duas coisas aconteceram com Jesus a partir da ressurreição. A primeira delas é que Jesus foi glorificado. E o que eu estou querendo dizer com glorificação? Eu não estou querendo falar de elogio, e eu não estou querendo falar de louvor, que é o literal
que se pode traduzir a palavra glorificação, mas quando eu falo de glorificado, o corpo glorificado que ele recebe, a estrutura glorificada que ele recebe, significa que ele se desconectou da terra. Em primeiro lugar, eu acho que Jesus estava totalmente desconectado de valores, ele estava totalmente desconectado de terra. Naquele momento, ele era o Cristo glorificado. Ele já não era mais, naquele momento, a natureza humana de Jesus já não estava nele. Ele desconectou-se dela completamente. O corpo que estava ali era um corpo glorificado, um corpo desconectado da terra, um corpo descomprometido com a terra, um corpo voltado para o eterno. E aí vem a segunda característica, a meu ver, da ressurreição. A primeira é a glorificação e a segunda é a transcendência. Por causa da glorificação, Jesus transcende. Jesus habita o eterno. Jesus sai das limitações geofísicas. Ele sai das limitações do âmbito dessa existência. Agora eu queria chamar você para ler comigo, por favor, e esse é o texto importante. Lê comigo a carta de Paulo aos Efésios, quando ele diz aos irmãos que esse mesmo poder é o poder que opera em mim e em você. Vamos lá? Abre aí Efésios comigo. Capítulo 1, versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Eu queria dar um contexto para você. Paulo está escrevendo aos irmãos em Éfeso, falando com eles sobre a generosidade deles aqui, do amor que eles tinham e da generosidade deles. O que Paulo está querendo dizer é assim, amados, vocês alcançaram a generosidade da igreja, vocês alcançaram o amor da igreja. Isso é maravilhoso, e elogiou isso neles. Mas ele fala algo além, ele fala de um poder. Ele agora, no versículo 18, começa a falar da coisa mística da igreja, do dado mágico da igreja. Se eu e você aprendermos a cantar músicas lindas, de maneira devocional, seremos religiosos. Se a gente aprender a se amar e cuidar bem uns dos outros, nós seremos generosos, amorosos. Isso é parte do Evangelho. Se a gente aprender a ofertar, dizimar e cuidar financeiramente também dos pobres, isso é maravilhoso. Isso é parte do Evangelho. Se a gente aprende a proclamar e a falar da Bíblia com as pessoas, estuda teologia, participa de estudos bíblicos, isso é maravilhoso, isso é parte do Evangelho. Mas, por favor, me ouça, isso não é tudo. Isso não é tudo. Há uma transcendência necessária no Evangelho. Há um dado mágico necessário no Evangelho. Há um aspecto místico do Evangelho. E é isso que Paulo dá aos Efésios aqui. Ele elogia as ações humanas deles. Mas ele fala assim, eu quero que vocês vão além disso. Eu quero que vocês alcancem algo além disso. Vamos ler de novo, 18, ó. Por esta razão, desde que ouvi falar Perdão, estou lendo 15. 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da glória, da herança dele nos santos. Eu oro, irmãos, para que vocês tenham os olhos do coração de vocês iluminados e entendam que o Evangelho de Cristo não se resume ao que o intelecto pode conceber.
ao que a razão pode explicar. O Evangelho de Deus não se resume às práticas que a gente olha no livro, entende, aprende e pratica. Ainda que isso seja muito bom, ainda que isso seja louvável, ainda que isso seja parte do Evangelho, mas ele não se resume nisso. Eu oro para que os olhos de vocês, do coração de vocês se abram e vocês enxerguem coisas ricas, coisas preciosas. Versículo 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, ele começa a descrever que poder é esse. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Irmãos, Paulo dizia, muito boa a caminhada, mas eu oro para que vocês enxerguem, desejem e alcancem e desfrutem do mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Versículo 21. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta terra, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Você precisa desfrutar de algum jeito dessa ressurreição. Se não houver uma manifestação do poder de ressurreição na minha vida, eu coloco em xeque o modelo de evangelho que vivo e que pratico. Se o meu evangelho se resume a boas obras, nós estamos aí lutando para estabelecer o nosso instituto, estamos avançando, estamos felizes com isso, e Deus tem aberto portas ricas e maravilhosas, vamos fazer muitas coisas, porque entendemos que isso é parte do evangelho, que não há sentido ter o evangelho sem obras. Mas eu não posso resumir o evangelho às boas obras. Eu não posso resumir a essas coisas. Nós temos falado do amor, todos dizem que essa é a nossa marca, da maneira como lidamos como igreja, como cremos no relacionamento, como andamos juntos uns com os outros, como valorizamos a pessoa e não aquilo que a pessoa pode oferecer, como tentamos separar o ser da sua utilidade, ensinamos a amar uns aos outros, e isso é maravilhoso, não há evangelho sem isso. Contudo, a gente entende claramente que isso não resume o evangelho. O que é fundamento do evangelho é o poder da ressurreição. Como Paulo disse aos Efésios, eu quero dizer aos meus irmãos agora, você que caminha e que me deu o privilégio de te servir, eu quero chamar você a desejar que o poder da ressurreição que levantou Cristo dentre os mortos, que o colocou acima de todas as coisas e o deu por cabeça. Veja que poder é esse. Veja do que estamos falando. O poder da ressurreição que tirou Jesus dentre os mortos e o deu por cabeça à igreja, o nominou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Esse poder não foi feito exclusivo para terminar em Jesus, para se concluir em Jesus, mas esse poder também tirou da morte a mim e a você.
não de uma morte física, que também será vencida no último dia, mas pior do que a morte física, a possibilidade de existir sem viver, a possibilidade de cair nessa matrix, eu vivo repetindo isso, lembra? Nessa matrix social que existe ao redor da gente, que faz você acreditar que existir é viver, que viajar é viver, que ganhar dinheiro é viver, que comprar roupa cara é viver, que ir para restaurante é viver. Então, se você perguntar para mim, Alexandre, o que eu preciso? Que poder é esse? Eu quero ser bem simples, irmãos, eu não quero tornar muito complexo o que a gente está pensando. Primeira parte, tal qual com Cristo, o poder faz a mesma coisa em mim e em você. Precisa fazer. Você precisa morrer, como Jesus disse, e ressurgir, e ressuscitar. Você precisa querer ser glorificado. Isso é o poder da ressurreição. O poder que glorifica a mim e a você, tal qual glorificou o nosso Mestre, o nosso Senhor. O poder que nos desconecta dessa existência. O poder que nos desconecta dessa sociedade. O poder que faz a gente ser arrebatado desse modelo de vida que a Terra vive. O poder que faz a gente transcender e ir para a eternidade. A encrenca da religião é que ela diz que você vai habitar na Terra de maneira terrena e humana e Jesus vai melhorar a sua vida até que um dia ele vai vir nas nuvens. Não é assim? Ou você morre, ou ele vem nas nuvens e você se transforma. E de repente você se torna um ser espiritual e vai habitar a eternidade. Mas eu quero falar, querido, que o poder da ressurreição te faz habitar a eternidade hoje e agora. É um poder que te glorifica hoje e agora. É um poder que te desconecta dessa existência. E você passa a não pensar mais. Se você for ver, todo o evangelho está ao redor disso. A sua mente se renova e você passa a não aceitar pensar como o homem natural pensa. Porque você habita a eternidade. Então, vem comigo. O que é habitar a eternidade? É simples. Quais são as coisas fundamentais da nossa existência? Se você é um ser sem ressurreição, as coisas fundamentais da sua existência são coisas próprias dessa vida. Se você é um ser onde o poder da ressurreição opera, as coisas fundamentais para você são coisas eternas. O que é eterno e o que é dessa vida? Vamos pensar no que é eterno? O que é que Jesus trabalhou? Irmãos, eu vou tocar em coisas muito pessoais aqui, eu vou ser bem franco com os irmãos. Amados, direita e esquerda é eterno? A questão política é eterna? Querido, dinheiro é eterno? A homossexualidade ou a heterossexualidade é eterno, irmãos? O ser que vai habitar a eternidade, me responda, por favor. Tem dinheiro? Ele é de direita ou ele é de esquerda? Você acha que o ser que vai habitar a eternidade é heterossexual ou é homossexual? Você acha que esse ser que vai habitar a eternidade tem problemas conjugais, ele briga com a esposa, com o marido? Como é que está o casamento do cara eterno? O que você acha? O que você pensa? Será que os teus problemas, de fato, são problemas? Eu sei, as coisas que eu falei são muito polêmicas. Mas calma, pensa comigo. Não deixa a sua mente
discutir o assunto antes de Deus falar com você, por favor. Coríntios 15, o apóstolo Paulo está falando dessa transcendência. E ele diz assim, quando isso... Agora, o texto de Coríntios 15 é um texto escatológico. Eu respeito isso. Eu não quero dizer que ele não é mais escatológico. Ele é escatológico. Mas eu queria que você me permitisse trazer esse texto para a possibilidade da escatologia da ressurreição. Em que? Quando Paulo diz que quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra, tragada foi a morte na vitória. Isso não precisa acontecer depois da morte. Isso não precisa acontecer apenas quando Jesus vier buscar a sua igreja. Mas essa realidade começa a acontecer na vida de todo homem, de toda mulher, para quem o poder da ressurreição se manifestou. Quando isso que é corruptível, carne, dinheiro, sexualidade, doença, conflito conjugal, isso que é terra, de repente se revestir de coisas espirituais, e eu passar a entender que eu sou um ser eterno, e que eu já fui ressuscitado com Cristo, e que o poder da ressurreição habita em mim. Não interessa se as debilidades dessa existência ainda me perseguem. Não é a vitória plena do último dia que me faz um servo de Deus, mas é não desistir da batalha que me faz um servo de Deus. Você está entendendo, gente? Enquanto eu estou falando essas coisas, é possível que na sua mente esteja passando assim, mas eu não sou perfeito, Alexandre. Mas eu não venci meus pecados, eu não venci. Há uma vitória, há um modelo de vitória que só vai acontecer lá na eternidade. A minha vitória hoje é não parar de lutar. É não desistir. O poder da ressurreição significa não parar, não desistir. E aí, tantas vezes quantas for necessária, quero dizer, cada vez que o poder da morte, aquela morte, eu não estou falando da morte de Covid, eu não estou falando da morte que todo mundo tem medo, eu não estou falando da morte da doença, de ir para o hospital e esse corpo físico morrer, mas eu falo dessa morte que nasce em nós, essa morte que nasce na alma da gente, essa morte que me leva para ter práticas que me destroem como pessoa, como ser. Cada vez que esse poder tenta se manifestar na minha vida, eu posso repetir os passos do meu mestre. E eu posso revivenciar o poder da ressurreição. É por isso que o cálice que vamos tomar daqui a pouco, Jesus disse que era um cálice de uma nova aliança, significando que o poder da ressurreição se manifesta de novo, e de novo, e de novo, e vai ressuscitando a gente dessa morte que persegue. E a gente vence ela quando a gente não desiste, quando a gente não para, e quando a gente imita Jesus tantas vezes quantas for necessário, que lá na cruz, concluindo a sua existência corpórea nessa terra, ele expirou. E quando acordou, era glorificado e transcendente. Ele entregou o Espírito ao Pai e expirou. E quando acordou, era um outro Cristo. Desfrutar do poder da ressurreição é expirar.
Eu não estou proclamando um evangelho de perfeição. Não entenda que ter o poder da ressurreição significa ser perfeito. Não errar. Não ver morte em si mais. Não confunda as coisas. Porque eu estou dizendo que o poder da ressurreição é dizer, eu não preciso estar embranhado nas minhas mortes. Eu não preciso ser o que o pecado fica insistentemente dizendo que eu sou. Eu não preciso aceitar a mentira das minhas debilidades. Eu posso simplesmente expirar e receber por fé o poder da ressurreição e de uma nova vida nele. Uma vida onde não existe as lutas dessa natureza. Eu ressuscito vitorioso. Eu ressuscito acima das debilidades. Eu ressuscito desconectado da terra, glorificado. Eu ressuscito transcendente. Eu ressuscito para a eternidade. E daí, as coisas da terra não me debilitam mais. A graça é isso, gente. A graça é esse poder de ser revestido de incorruptibilidade. A graça é não ficar mais no dilema do que é certo e do que é errado. Quem fica no dilema do que é certo e do que é errado, está na lei. A lei é que olha para o que é certo e para o que é errado. É certo ou errado? É pecado ou não é? Isso é lei. Por que é graça? Graça é receber o poder de Deus que me santifica, me glorifica, me faz transcender. De uma vez por todas? Não. Tantas vezes quantas for necessário. Mas nenhum pecado, nenhuma debilidade, nenhuma fraqueza vai me dizer que eu não sou ressuscitado. Que o poder da ressurreição não opera em mim. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor avance com você. Como Paulo clama pelos irmãos em Éfeso, que os olhos do coração de vocês sejam abertos. E que vocês entendam que o que a palavra está dizendo não é o exercício de dizer tudo bem para as minhas falhas, tudo bem para os pecados. Não é isso. Mas é o exercício de encontrar em Cristo um poder que vai de uma vez por todas, ao longo da minha existência, transformando a minha vida. Transformando as coisas em mim. Que haja sobre a tua vida o poder da ressurreição. Eu queria orar com você. Você pode fazer isso comigo? Queria te chamar a orarmos juntos. Porque você, enquanto eu estou falando aqui, talvez se sinta um ser dessa terra. Um ser daqui. Humanizado. Escravizado. Enquanto eu estou falando aqui, talvez você esteja se sentindo alguém que existe, mas não vive. Porque opera dentro de você, isso é uma coisa íntima, só você sabe. O que opera dentro de você é o poder da morte, não o poder da vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Obrigado, Adriano. Você começou um sonzinho aí, né? O que eu estou querendo dizer com isso? A tua natureza terrena, você ainda está naquela demanda, o que te atemoriza e o que te assusta, ainda são coisas ligadas a essa terra. Sua mente não renovou e você não se sente ainda alguém a quem o poder da ressurreição alcançou. Aquele ser eterno que eu descrevi. Quais são
as grandes demandas da vida de um ser eterno. Quais são as grandes demandas da vida de um ser eterno? Que a nossa mente seja renovada, que o nosso jeito de pensar seja renovado, e que todas as coisas próprias dessa vida terrena e dessa morte, porque isso que temos aqui não é vida, não é vida. O que temos aqui é uma morte que existe. Que o poder dessa morte seja esvaziado em você. Quero que você ore comigo pedindo isso agora. E que você tenha na sua vida o poder da ressurreição. Que você receba o poder da ressurreição. Pai de amor, obrigado por esse tempo. E obrigado por essa gente preciosa. Obrigado por irmãos tão amorosos que responderam a um gesto de amor nosso para cearmos juntos hoje e vieram estar com a gente. Obrigado pelos irmãos que estão no Instagram comigo, pelos irmãos que estão no Zoom comigo. Obrigado pela possibilidade de comunicar o teu evangelho e o poder da ressurreição a tanta gente. A minha oração, Senhor, é que a limitação de distância que temos física não represente nada para a manifestação do teu poder sobre a vida dos teus filhos agora. Eu estou fisicamente distante, mas o Senhor não. O Senhor que habita todos os lugares, na sua onisciência, na sua onipresença, se manifeste agora com o meu irmão que ora comigo. E eu oro, Senhor, para que todas as demandas próprias da terra sejam, percam a significância na vida de todos nós. A começar de mim, Senhor, que o poder da ressurreição nos faça transcender para o Senhor, para fundamentos e para poderes e coisas eternas. E que a minha e a nossa vida seja impregnada de coisas próprias da eternidade. E que a gente viva como gente alcançada pelo poder da ressurreição. Caia por terra agora todas as coisas da terra. Bem, Jesus. Deixa a mente, o coração da gente desabite, seja retirada da mente, do coração da gente, o que não é eterno. Que o Senhor eternize nossos valores e nos ensine a caminhar com o Senhor e a viver com o Senhor. Beijo, gente. Deus abençoe.